Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje nós vamos falar aí sobre o VRM das placas-mães, né? O que é o tal famoso aí VRM, né? Qual a função do VRM? Como você pode escolher aí a placa-mãe adequada para o seu tipo de trabalho, né? E vamos se aprofundar aí um pouco, né? E falar sobre os componentes aí do VRM, né? E por que é tão importante, né? Tão crítico este circuito na placa-mãe, né? Do computador. Então, se você está procurando aí entender mais sobre o VRM e por que ele é tão importante para o funcionamento do seu computador, fique comigo até o final deste vídeo. Mas é claro, não deixe de dar o like e se inscrever no canal. O que é o VRM, galera? O VRM, ele é responsável por converter aí a tensão de 12 volts, que é uma tensão alta, para os circuitos aí, os componentes da placa-mãe. Ou seja, ele transforma a tensão de 12 volts em tensões menores. Tensões que vão alimentar aí o processador, vão alimentar o PCH, vão alimentar aí os NVMEs, vão alimentar as memórias. Esses componentes, eles trabalham aí com tensões bem baixas, né? No caso do processador, ele pode trabalhar aí com 1 volt até 1.5 volts. Depende do processador e depende dos circuitos que estão embutidos no processador. Então, em termos mais simples, o VRM transforma aí a tensão de 12 volts nessas tensões mais baixas, fornecendo aí tensões menores, né? Filtrando os ruídos e deixando elas mais estáveis, né? Basicamente, ele faz a alimentação do processador com uma alimentação de qualidade. Quanto melhor o VRM, melhor os componentes, melhor vai ser a qualidade dessa tensão aí, sem ruídos, com mais eficiência energética e gerando menos estresse e menos calor. Os VRMs são encontrados geralmente aí nas placas-mães, perto do socket do processador. Também podem ser encontrados aí nos slots da memória RAM, do PCH ou chipset e até mesmo aí nos NVMEs. Um VRM saudável, né, e de qualidade é fundamental para garantir a estabilidade do sistema, especialmente se você precisa de muita carga aí do processador, né, seja para trabalho, né, renderização de vídeo, edição de imagens, ou também para overclocks. Se você usa o computador para jogos, você não vai precisar de um VRM aí tão robusto. Um VRM que atenda aí a carga, né, média do TDP do seu processador já vai ser o suficiente para alimentar aí este processador com qualidade. Agora, se você exige aí uma carga mais pesada, né, para trabalho, né, produtividade, edição de vídeos, streaming e etc, né, você já também vai precisar aí de um VRM com uma maior qualidade, né, pois você vai exigir uma carga aí muito maior. Você vai exigir que o processador chegue aí quase a 100%, né, ainda mais falando aí de renderização, né, edição de imagens 3D, isso demanda muito processador, muita carga do processador. Logo você vai precisar de um VRM aí mais robusto. E para fazer overclock nem se fala, né? Bom, o circuito do VRM é feito aí com várias fases de potência, né, que trabalham em paralelo para produzir aí uma tensão de saída. Cada uma dessas fases é conhecida como power phase. Por exemplo, se um VRM tem somente uma fase, ele vai estar operando aí em 100%, né, do tempo para alimentar o processador. Isso pode causar aí uma sobrecarga, né, ou um aquecimento excessivo da região. Por outro lado, se o VRM possui várias fases, né, múltiplas fases, por exemplo, em vez de uma fase, 4 fases, ele vai conseguir aí operar, né, em cada fase com 25% desta carga que o processador está exigindo. Logo, ele vai ter uma operação aí de condução de energia mais eficiente e também com menor calor gerado. Ter mais fases de alimentação não apenas ajuda na estabilidade do sistema como um todo, mas também na eficiência energética e na capacidade de realizar trabalhos como overclock, por exemplo. É por isso que em sistemas de alto desempenho é comum ver VRMs aí com 8, 9, 10 fases, ou até mais do que isso. Um exemplo bobo que eu posso dar aí sobre as fases do VRM, né, quantidade de fases do VRM, para exemplificar ainda mais aí vocês entenderem. Pense que o processador, sei lá, é uma carga aí, pesa 1 tonelada. Imagina você com 2 fases aí, 2 pessoas tendo que empurrar esta carga. Ou seja,
você vai ter que dividir aí essa carga, 500 quilos, para cada uma dessas pessoas. Elas vão ter que empurrar essa pedra aí, então elas vão exigir muito esforço físico, né? Logo, elas vão ficar cansadas muito mais rápido. A durabilidade, né? A chance de dar ruim, né? A pessoa quebrar uma perna, quebrar um braço aí, ou até mesmo a pessoa ter um infarto e acabar falecendo aí, né? É muito grande, né? Porque está havendo aí uma sobrecarga, né? No que o ser humano pode suportar. Agora, se você pegar aí, em vez de 2 fases, pegar aí 8 fases, né? Ou 8 pessoas empurrando essa pedra, vai ser muito mais fácil para todos, né? A força que cada uma dessas pessoas vai ter que fazer vai ser menor. Logo vai ter uma sobrecarga aí dos corpos, né? Das pessoas muito menor. Não vai fazer com que as pessoas se cansem, né? Tão rápido, e vai evitar aí que tenha acidentes, né? Ou até que as pessoas aí sofram algum tipo de problema de saúde. Então este paralelo aí entre empurrar uma pedra e a carga do processador, eu acho que exemplifica bem aí na cabeça de vocês, né? Qual a diferença das fases do VRM? Ela pode ter aí as fases exigidas pelo processador, né? Ela tem que ter a quantidade de fases aí que são exigidas aí pelo processador, né? Pelo TDP do seu processador, pela carga do seu processador. Porque em jogos dificilmente você vai chegar aí com o processador a 100%. Já se você trabalha com o computador, você faz streaming, edição de vídeo, edição 3D, você vai acabar fazendo com que o processador aí trabalhe a 100%. Logo você vai ter que ter um VRM aí mais robusto. E se você faz overclock, aí piorou ainda mais, pois o seu VRM tem que ser ainda mais robusto e com maior quantidade de fases para você poder sobrecarregar aí a tensão, aumentar a tensão que o processador suporta para ele poder de fato entregar mais velocidade e mais frequência, né? Consequentemente, você vai ter mais pontos aí e vai ganhar de outras pessoas que também estão fazendo overclock. Enfim, vamos detalhar aqui um pouquinho, né, sobre os componentes principais dos VRMs e como eles funcionam. Aqui nós temos os MOSFETs, né? Em VRMs mais baratinhos, mais básicos, mais antigos, nós temos os MOSFETs, que é o MOSFET de alta e o MOSFET de baixa. O MOSFET de alta ele controla a entrada dos 12 volts que vem aí da fonte. Ele atua e conduz a tensão aí durante um curto período de tempo, né? Até que o indutor, né, a bobina se carregue. Já os MOSFETs de baixa, eles conduzem picos de 0 volts. E tem o papel de frear aí, né, o campo magnético do indutor, garantindo que a tensão aí não exceda o limite desejado, né, e não aconteça aí uns curtos-circuitos. Os chokes ou indutores, eles são componentes aí que ajudam a converter a tensão de alta, né, de 12 volts para uma tensão mais baixa e estável, como 1 volt, 1.4 volts. Eles também atuam aí como filtros, né, e suavizam a corrente, o que garante que essa corrente chegue de forma aí constante aos componentes desejados, né? O processador, a memória, enfim. Outro componente aí do VRM são os capacitores sólidos aí de alumínio. Esses capacitores têm a função de armazenar, né, a energia e também liberar conforme necessário. Eles ajudam aí a manter a tensão estável, né? Tampar os buracos, os possíveis buracos de tensão que possam haver aí nessa troca de condução de energia. Eles também absorvem os picos de energia que vêm dos MOSFETs e fornecem aí energia de forma controlada para os componentes. Outro componente aí do VRM são os controladores Buck, né? Os controladores PWM, que é o cérebro do VRM basicamente. Ele monitora a tensão e controla a velocidade desses MOSFETs, alternando a corrente e ajustando a tensão conforme a necessidade desses componentes. Isso é feito ajustando aí o ciclo de trabalho, né, e o tempo em que os MOSFETs são ligados e desligados. O PWM garante aí que a tensão da saída seja precisa e estável. Podemos ter aí também no VRM os doublers, né, que os doublers eles multiplicam aí este sinal que o PWM pode enviar. Ou seja, os PWMs têm um limite, eles podem controlar de 2, 4 ou até 8 MOSFETs de forma simultânea. Só que os fabricantes das placas-mães às vezes pegam e para diminuir os custos, né, em vez de colocar um PWM mais caro, eles colocam um PWM mais baratinho. Eles querem, por exemplo, fazer uma placa-mãe com 6 fases.
Só que eles pegam e colocam neste projeto um PWM que controla até 4 fases. Como sempre trabalha em par aí na eletrônica, né, em muitos circuitos na eletrônica, eles acabam pegando aí 3 fases, né, que esse PWM controla e adicionam aí os doublers. Os doublers vão pegar esses sinais aí do PWM e vão multiplicar por 2. Logo, você vai ter 3 fases reais mais 3 fases virtuais. Ou seja, você vai estar aí balanceando, né, virtualmente esta carga de trabalho que o processador vai exigir. Logo, vai gerar menos calor aí nos componentes, né, pois vai dividir aí esta carga com mais fases. Só que, lógico, não vão ser fases reais, né, pois estes doublers vão estar aí dobrando esses sinais PWM. Existem doublers que podem até multiplicar vezes 4 esses sinais. Enfim, são componentes aí que na verdade são verdadeiros quebra-galhos aí nesse mundo da eletrônica. Existem outros componentes no VRM. Um desses componentes são os drivers, né? Os drivers são um intermediário aí entre os MOSFETs e o controlador PWM. Às vezes manda o pulso para o driver e o driver logo faz essa conexão, né? Esse meio campo entre os MOSFETs e o controlador PWM. Existem placas-mães mais modernas também que vêm com DRMOS, que o DRMOS é um circuito integrado encapsulado, né, que já junta este driver, né, e o MOSFET de alta e o MOSFET de baixa, por isso que se chama driver MOS, né, ou seja, DRMOS é driver mais MOSFET, por isso que é DRMOS o nome dele. Esses driver MOS geralmente são mais caros, porém eles são mais eficientes aí e geram menos calor, e também tem algumas proteções aí simples que o MOSFET de alta e o MOSFET de baixa não tem. Então essas são as vantagens aí de você ter uma placa-mãe com driver MOS. Digamos que ela vai ser um pouquinho mais segura, vai gerar menos calor, mas por consequência, essa placa-mãe também vai ser mais cara, pois esses componentes são mais caros. E temos também aí os Power Stages, né? Os Power Stages são drivers MOS aí mais complexos, mais robustos, né? Com mais funções. Eles têm todas as funções aí de driver, de MOSFET de alta e baixa, e também tem vários circuitos integrados aí de monitoramento de tensão, sobre corrente, sobre tensão, de temperatura. Eles vão ter aí esse controle maior, né, e mais eficiência, e também gerar menos calor do que o driver MOS e que os MOSFETs normais. Então, esses MOSFETs aí inteligentes, né, entre aspas inteligentes, eles podem também fazer com que sua placa-mãe entre em proteção, né, não dê um defeito maior aí. Evite aí queimar a sua GPU, evite queimar algum circuito da sua placa-mãe, pois como eles têm esses monitoramentos aí integrados, eles podem ver aí, pô, olha aqui, o processador, essa região aqui da placa-mãe está aquecendo muito. Processador, eu vou desligar aqui, viu? Vou tirar a sua energia aí para não dar um curto-circuito nessa região, viu? Então, eu estou fazendo isso agora e não quero nem saber. Pode ir desligando aí que eu não vou deixar essa placa-mãe queimar. Basicamente é isso, né? Esses monitoramentos vão monitorar várias partes aí, né? Seja da sua placa-mãe ou placa de vídeo, várias partes do VRM ou até mesmo da placa, né? Então eles são circuitos integrados aí muito mais complexos, né? Que tem mais funções e consequentemente eles são mais eficientes, geram menos calor, mas também são muito mais caros. Logo, essas placas-mães ou placas de vídeo que usam esses Power Stage geralmente são bem mais caros. Bom, então resumindo, né, galera? O funcionamento aí do VRM, o MOSFET de alta recebe aí os 12 volts, ele passa essa tensão aí para as bobinas, né, para os indutores. Os indutores vão encher aí, vão aumentar o seu campo eletromagnético até uma tensão aí limitada, né? Pode ser de 1 volt, 1.4 volts, 1.2 volts. Quando isso acontece, quando chega aí no limite e a bobina vai passar aí essa tensão para o capacitor sólido, para fazer essa transferência, né, da energia, automaticamente entra em cena aí o MOSFET de baixa. O MOSFET de baixa vai se ligar aí à entrada da bobina no 0 volts, né? Vai desativar aí a entrada da bobina para evitar com que essa tensão volte, né, e faça algum curto-circuito, alguma sobrecarga, né? Então a MOSFET de baixa acaba sendo uma proteção aí para essa tensão na hora que ela for sair, né, para o capacitor. Depois disso, né, a bobina solta aí este campo eletromagnético nessa tensão para o capacitor vai armazenar essa tensão e vai filtrar ainda mais essa tensão para passar por o processador. Esse ciclo de ligar e desligar dos MOSFETs são controlados pelo PWM, em que ele ajusta aí a abertura e fechamento de tempo, né, desses MOSFETs
de acordo com a energia que é demandada aí pelo processador ou por outros componentes. Esse foi um resumo bem simples aí do que é o VRM da placa-mãe, né? E quais são os conjuntos de componentes que fazem parte aí do VRM. Agora vamos falar aí sobre um pouco das variações de VRMs, né? Das diferentes plataformas e gerações. Nas plataformas AM4 da AMD, geralmente você vê aí número de fases na placa-mãe 8 mais 2 mais 2 ou 4 mais 2 mais 2. Geralmente esse primeiro número é a alimentação aí do V-Core, né, do processador da placa-mãe, que o processador exige aí da placa-mãe, né? Esse mais 2 pode ser especificações referentes ao SoC, né? Ou seja, aos circuitos integrados que existem dentro do processador. Eles precisam ser alimentados aí às vezes com tensões diferentes, né? Como o controlador de memória, né? O gerente aí que está dentro do processador que gerencia as memórias da placa-mãe. Ou também pode ser a alimentação aí do cache do processador. Ou também pode ser a alimentação aí da APU, né? Do controlador gráfico aí no vídeo integrado aí que pode vir aí no processador, né? No caso dos processadores com final G, né? Que já vem com vídeo integrado. Então, este mais 2 aí, que faz parte do SoC, né? System on Chip, pode estar se referindo aí também ao vídeo integrado do processador. Isso depende muito de plataforma e de geração, tá, galera? E também tem aquele negócio que eu falei antes aí. Às vezes tá 3 mais 3 mais 2. Significa que, tipo assim, tem 3 fases reais e 3 fases virtuais, né? Que são fases aí comandadas por doublers, né? Como já disse aí anteriormente no vídeo. Então essas placas-mães aí tem uma série de diferenciações aí nos numerais, né? Que ficam aí na frente. Mas muitas vezes as fabricantes nem falam quais quantidades de fases aí tem nesses VRMs, né? Para você identificar essas quantidades de fases, você tem que fazer um estudo breve aí. E também você pode estudar a placa-mãe aí e até mesmo usar um multímetro e ver as trilhas da placa-mãe, né? Para que o que faz cada bobina aí, cada fase no VRM do seu processador. Falando agora um pouquinho sobre Intel, nós temos VRMs diferentes na Intel, né? E também depende da geração, né? Existem fases aí que alimentam o V-Core, né? Alimentam o processador. Existem fases que alimentam aí a GPU, né? Integrada ao processador, né? Existem fases que alimentam o controlador de memória. Existem fases que alimentam aí o System Agent, né? Que é uma espécie de auxiliador aí no overclock para memórias, né? Também podemos ter aí o VCC-IO, né? Que pode ser aí uma fase que controla aí a tensão das memórias, como já falei, mas também pode controlar o PCI Express e outros circuitos aí da placa-mãe, né? Pois cada vez mais os processadores estão vindo com mais funções embutidas dentro dele, né? Funções com chipset, funções com vídeo integrado, funções com controlador de memória, N funções que antes ficavam em componentes e circuitos diferentes na placa-mãe, agora estão todos sendo introduzidos dentro do processador. Logo, os VRMs vão precisar ter mais fases aí especiais para energizar esses circuitos que estão dentro do processador. E daí pode vir esses numerais, né? Essa salada mista aí de numerais, né? Mais 2 mais 2, mais 1 mais 1. Enfim, é basicamente isso. Vamos falar aqui um pouquinho sobre a qualidade do VRM, né? E o impacto no sistema. A qualidade do VRM ela é determinada pela eficiência dos componentes que estão nesse VRM, né? Mais fases podem significar, por exemplo, mais estabilidade e capacidade de overclock, mas esse não é o único fator a se considerar. É fundamental você ver a qualidade aí dos MOSFETs, né? Dos indutores e dos capacitores e também do controlador do PWM. Todo esse conjunto que vai falar aí qual que é a qualidade do seu VRM, né? Vai falar qual que é a eficiência dos componentes aí do VRM como um todo. Um VRM mal projetado pode gerar calor excessivo, pode levar problemas de estabilidade e até falhas nos componentes. E em casos extremos, como já foi dito, o VRM pode até danificar o processador e também a placa-mãe em casos de curto-circuito. Por isso tome muito cuidado e verifique sempre aí o VRM para o uso que você vai usar este processador e qual é a demanda aí de carga, né, do processador para o uso que você quer, seja para jogos, para edição de imagens, né, para trabalho ou para overclock. VRMs com DRMOS e Power Stage são mais eficientes, né, pois são componentes aí
que tem circuitos integrados que combinam o MOSFET de alta e baixa, o driver de controle de pacotes, tudo isso dentro de um componente. E também controles de qualidade, né? Controle de temperatura, monitoramento de corrente, sobre corrente. Isso vai reduzir aí as perdas de energia, né? E melhorar a eficiência. E também uma melhor geração de calor. As soluções do DRMOS e dos Power Stages geralmente são encontradas em placas-mães aí de alta qualidade. Os VRMs também são encontrados aí em placas de vídeo e em memória RAM. As placas de vídeo, por sinal, têm seus próprios VRMs, que regulam a tensão aí para a GPU e para as memórias que são integradas aí à placa de vídeo. Assim como na placa-mãe, o número e a quantidade de fases aí, a qualidade das fases vão impactar aí diretamente no potencial de overclock da placa de vídeo ou da estabilidade da placa de vídeo, né? E também a sua proteção, né? Gerar menos calor, enfim. E também vai influenciar aí na geração de calor, né? Uma eficiência maior aí, né? No controle da alimentação e diminuir aí a geração de calor. As memórias RAM também possuem VRMs dedicados, né? Nas placas-mães e que fornecem uma tensão necessária aí para o funcionamento dos módulos. E alguns chipsets e M2 também possuem os seus próprios VRMs. Resumindo, os VRMs são importantes aí para a estabilidade e a longevidade da sua placa-mãe ou da sua placa de vídeo. Os VRMs de alta qualidade evitam falhas e garantem uma distribuição de energia precisa, protegendo aí a CPU, a GPU ou a memória RAM até contra danos. Ele também melhora aí o desempenho, né, do computador, pois um VRM eficiente mantém as temperaturas sob controle, o que garante aí que o processador funcione com a sua capacidade máxima sem dar throttling, né? Sem capar aí o desempenho do processador. E é claro, aqui também temos que falar aí mais uma vez sobre o uso da placa-mãe, né? Se você vai usar a sua placa-mãe para trabalho, para overclock, para jogos. Se você pretende fazer overclock, por exemplo, o seu VRM tem que ser de alta qualidade. E este VRM de alta qualidade é essencial aí para garantir a entrega de energia necessária que o seu processador está exigindo no momento e estável. E é isso, pessoal. Esse aí foi um vídeo aí, acho que completo sobre o VRM, né? Falando como ele funciona e até como ele impacta aí no desempenho geral do seu computador. Lembre-se sempre que a qualidade do VRM é o fator decisivo entre um sistema estável e que não apresente problemas. E aí, galera, gostaram deste vídeo? Entenderam aí mais sobre o que é o VRM das placas-mães, né, de PCs? Se tem alguma dúvida, diz aí no campo dos comentários. Escreva aí sobre esse vídeo, me dê um feedback aí sobre esse vídeo se vocês gostaram dele. E é claro, não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Lembrando a todos que nós temos uma comunidade de promoções no Telegram, né? Nesta comunidade eu faço uma curadoria diária e coloco as melhores ofertas aí de produtos, né, com peças de hardware, né, videogames, eletrônicos. Todas as promoções que eu vejo aí que estão compensando no dia, eu coloco neste grupo, né? Então se você gosta de economizar, não deixe de entrar neste grupo. O link está passando no QR Code acima ou também está aí na descrição do vídeo. E também tenho que falar aqui que nós temos um grupo aí no Discord, né? Se você gosta de bater papo sobre hardware, videogames ou eletrônica, ou tem alguma dúvida, entre lá no nosso grupo. O link está na descrição do vídeo. Agora eu vou falar aí com o pessoal que está montando aí o seu primeiro PC, né? E está com uma grana curta no momento. Você já ouviu falar sobre o Xeon? O que é o processador Xeon, né? O kit Xeon? Não ouviu falar? Então não deixe de entrar aí na playlist de vídeos que vai estar passando na esquerda. Essa playlist eu fiz especialmente sobre o Xeon e nela existem vídeos aí excelentes sobre este tema, que vão com certeza abrir a sua mente aí sobre o que são os kits Xeons. E ela está show de bola. Ela vai estar passando aí à esquerda do vídeo. Agora, se você quer comprar um computador na plataforma Ryzen e não sabe o que é o Ryzen, eu estou fazendo uma playlist aí show de bola com vídeo sobre o Ryzen, né? Um outro especial no meu canal. E essa playlist vai estar aparecendo aí à direita do vídeo. Para a tristeza da nossa audiência e para a felicidade da nossa concorrência, eu vou ficando por aqui. E nos vemos no próximo vídeo. Falou!